Você já se sentiu travado, como se a vida simplesmente não fluísse? Você tenta, se esforça, mas parece que algo invisível bloqueia tudo. E se eu te dissesse que o problema pode não estar nas suas escolhas, mas na frequência em que você vibra? Pode parecer loucura, mas a verdade é que a realidade como você conhece pode ser uma ilusão vibratória. A física já sabe disso. E os antigos mestres herméticos já sabiam disso há milênios. Tudo, absolutamente tudo vibra. Desde a cadeira onde você está sentado até os seus pensamentos mais profundos, tudo é movimento, energia, frequência. Mas o mais bizarro é o seguinte: a frequência em que você vibra, agora, nesse exato momento, está moldando a sua realidade. O seu humor, seus relacionamentos, suas decisões, seus fracassos, seus acertos, tudo. E o pior, a maioria das pessoas vive no piloto automático vibracional, presa em padrões densos de medo, culpa, raiva, sem sequer perceber que pode mudar a própria realidade ao mudar sua vibração. Você pode estar criando a vida errada sem saber. Mas existe uma saída. E nesse vídeo, a gente vai mergulhar juntos na lei da vibração, o princípio que conecta mente, matéria e espírito. Um conhecimento ancestral, confirmado pela ciência moderna, e que pode desbloquear a sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Se esse tema te chamou a atenção, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você vê a realidade. E agora, respira fundo, porque o que você acreditava ser realidade, talvez seja só uma questão de vibração. O universo não é um lugar feito de coisas, é um campo vibrante de possibilidades. Essa afirmação parece exagerada? Talvez. Mas espere só até você perceber o que realmente significa viver num universo onde tudo vibra, inclusive você. A lei da vibração é um dos pilares do hermetismo, a sabedoria ancestral atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura misteriosa que influenciou alquimistas, místicos e cientistas ao longo dos séculos. Mas não é só filosofia antiga. Essa lei também ressoa, literalmente, com o que a ciência moderna vem descobrindo. Ela afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E esse princípio muda tudo, porque se tudo vibra, então nada é realmente fixo. A solidez da matéria é uma ilusão dos nossos sentidos. O que chamamos de realidade é apenas uma frequência específica, sintonizada pelos nossos cérebros. Imagine o universo como um imenso rádio cósmico. Ele transmite infinitas estações, desde a dor mais profunda até a alegria mais plena. E cada ser humano é como um receptor, sintonizando uma dessas frequências a cada segundo. Agora vem a pergunta que muda tudo. Em que frequência você está sintonizado neste momento? Você sente leveza, gratidão, amor? Ou vive uma sequência interminável de estresse, ansiedade e frustração? Por quê? E aqui está o ponto central. A sua vibração interna determina a realidade que você experimenta. Mas a maioria das pessoas nunca foi ensinada a perceber isso, muito menos a controlar isso. Vivemos no piloto automático emocional, presos em padrões vibracionais herdados, repetidos, inconscientes. Pior, esses padrões muitas vezes foram moldados por traumas, crenças limitantes e ambientes negativos. E o que isso gera? Uma vida em que tudo parece mais difícil. Relacionamentos tóxicos, falta de propósito, bloqueios financeiros, falta de saúde. Como se o universo tivesse sempre em guerra com você. Mas e se o universo não tivesse contra você? E se ele apenas estivesse respondendo à sua vibração? Essa é a proposta da lei da vibração. Ela nos convida a sair da posição de vítima do acaso e a assumir o papel de co-criadores conscientes da nossa realidade. E não, isso não é papo de autoajuda. É uma intersecção entre física quântica, neurociência e espiritualidade. Einstein dizia: tudo é energia e isso é tudo que existe.
Max Planck, o pai da física quântica, foi ainda mais longe. A matéria não existe como algo sólido. Tudo é vibração. Ou seja, a ciência está confirmando o que os antigos já sabiam. O universo é feito de frequência. E você, com seus pensamentos, emoções e intenções, está emitindo uma vibração a cada segundo. Como uma estação de rádio, você transmite e atrai o que está na mesma sintonia. Se você vibra em medo, atrai mais motivos para ter medo. Se vibra em gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Não é mágica, é física vibracional. Neste vídeo, vamos explorar as bases desse princípio, os estudos que o sustentam, as implicações práticas e, principalmente, como você pode aplicar isso na sua vida de forma real. Você vai descobrir que não precisa mudar o mundo lá fora. Você precisa mudar a frequência aqui dentro. E isso muda tudo. Então, antes de continuarmos, se pergunta: qual é a sua vibração dominante? Você tem sido coerente com aquilo que deseja? Ou está vibrando no oposto sem perceber? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida fluida, leve, cheia de sincronicidades, enquanto outras vivem como se estivessem sempre nadando contra a maré? Não importa o quanto se esforcem, tudo parece dar errado. Relacionamentos falham, as contas acumulam, a saúde oscila e, no fundo, a sensação é de estagnação, de prisão invisível. Esse estado é o resultado de uma vibração desalinhada. Mas ninguém nos ensina isso. Nos ensinam a correr atrás, a competir, a resistir. Mas não nos ensinam a observar a nossa própria frequência. Vamos entender isso com um exemplo simples. Imagine duas pessoas em um mesmo ambiente de trabalho. Mesma função, mesmo chefe, mesmo salário. A primeira acorda irritada, cheia de pensamentos de escassez. Esse emprego não presta. Nunca vou sair do lugar. Meu chefe me odeia. Ela chega no escritório com o semblante carregado, fala pouco, reclama, evita contato. A segunda, apesar das mesmas condições externas, começa o dia agradecendo o que tem. Esse trabalho me sustenta por enquanto. Vou usar isso como trampolim. Ela sorri, se comunica bem, emana leveza. Depois de 6 meses, quem você acha que foi promovida? Quem atraiu oportunidades? Quem viveu mais leve? A diferença não estava na competência, estava na frequência. Porque nossa vibração afeta tudo. Como somos percebidos, como reagimos e o que atraímos. Agora pense em você. Como você acorda de manhã? Você vibra raiva, medo, tédio ou entusiasmo, gratidão, confiança? Esse é o ponto cego de milhões de pessoas. Elas acham que estão sendo racionais, mas estão sendo vibracionais. E é aí que mora o problema. Porque você pode fazer afirmações positivas, visualizar sua casa dos sonhos e estudar tudo sobre espiritualidade, mas se a sua frequência interna não mudar, nada muda de verdade. Isso acontece porque a vibração é o idioma do universo. Você pode até mentir com palavras, mas não mente com energia. E aqui começa a virada. A primeira solução: consciência vibracional. Observar seus estados internos como quem sintoniza um rádio. Perguntar: o que eu estou sentindo agora? E responder com honestidade. Ansiedade, pressa, autocrítica, inveja. Tudo isso vibra denso. E enquanto você vibra denso, você atrai denso. Situações difíceis, pessoas difíceis, obstáculos constantes. A segunda solução: purificação energética. Isso não é misticismo barato, é autocuidado vibracional. Evite conteúdos que te afundam, pessoas que drenam sua energia, ambientes carregados. Seu campo vibracional é como um jardim. Tudo que entra deixa uma semente. E a única pergunta é: o que está crescendo dentro de você? Agora vamos trazer ciência para isso. Pesquisas do HeartMath Institute
mostram que o coração humano emite um campo eletromagnético que se estende por metros ao redor do corpo, e esse campo muda conforme suas emoções. Quando você sente raiva, culpa, ressentimento, o campo se torna caótico. Quando você sente amor, compaixão, gratidão, o campo se torna coerente. E essa coerência afeta não só você, mas as pessoas ao seu redor. É como entrar em um ambiente onde alguém está nervoso. Você sente no ar, mesmo que a pessoa não diga uma palavra. Isso é vibração. E é aqui que surge a terceira solução: coerência emocional. Não adianta forçar positividade. A coerência nasce da prática constante de autorregulação, respiração consciente, meditação, expressão emocional saudável. Você não precisa suprimir seus sentimentos. Você precisa ouvi-los, acolhê-los e transformá-los. Porque todo sentimento é uma mensagem vibracional. Raiva diz que houve uma injustiça. Tristeza aponta uma perda. Medo mostra que algo precisa de atenção. Mas se você ignora essas mensagens, elas se acumulam e viram frequências dominantes. É como deixar o rádio ligado em uma estação horrível o dia inteiro e depois se perguntar por que sua vida está um caos. A boa notícia: você pode trocar de estação. E não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com pequenas práticas. Um momento de silêncio, um banho consciente, uma caminhada na natureza. Tudo isso recalibra seu campo vibracional. E aos poucos, você vai percebendo. As coisas começam a fluir. Portas se abrem. Pessoas novas aparecem. Ideias surgem. Não por mágica, mas por sintonia. Você está sintonizando uma realidade diferente. E ela responde à sua nova vibração. Agora que você entendeu que tudo vibra, que sua vida externa reflete sua frequência interna, e que é possível mudar a realidade ao mudar sua vibração, chegou a hora de irmos mais fundo, porque aqui está o próximo desafio. Como manter essa vibração elevada em um mundo que vibra tão baixo? Vivemos cercados de medo, escassez, raiva e distrações. Ligamos a TV, tragédia. Entramos nas redes, comparação, ansiedade, julgamento. É como tentar meditar no meio de uma guerra. Por isso, o próximo passo é aprender a proteger sua vibração. Criar um escudo energético. Não para se isolar, mas para se alinhar. Vamos começar com o primeiro princípio. Ambientes moldam frequências. Você já notou como sua energia muda dependendo de onde você está? Em um hospital, tudo parece mais denso. Em uma floresta, tudo parece mais leve. Isso não é imaginação, é física sutil. Ambientes carregam as vibrações das intenções, emoções e acontecimentos que ali ocorrem. Se você vive em um lugar que só emana conflito, reclamação e negatividade, seu campo absorve isso e, com o tempo, começa a vibrar igual. É por isso que tantos mestres espirituais se retiravam para montanhas, desertos ou templos. Não era fuga, era preservação vibracional. Hoje, nem todo mundo pode ir para o Himalaia, mas você pode criar um ambiente sagrado na sua rotina. Pode ser um cantinho com uma vela, um incenso, um mantra, ou apenas 10 minutos do seu dia, onde você se desliga de tudo e se reconecta com o seu centro. E isso nos leva ao segundo ponto: rituais de recalibração. Rituais são âncoras vibracionais. Não precisa ser algo religioso. Pode ser tomar um café em silêncio, escrever no diário, ouvir uma música que te eleva, caminhar olhando o céu,
Essas pequenas ações são como botões de reset para sua frequência. Elas te tiram do torpor vibracional e te colocam de volta em um estado de presença, gratidão e intenção. E aqui vem um ponto poderoso. A vibração segue a intenção. O que você intenciona começa a vibrar. Pessoas vivem dizendo: eu tentei meditar, mas minha mente não para. Claro que não para. Ela foi treinada a correr. Mas se você intenciona entrar em presença, com prática, sua vibração vai responder. E aí nasce o terceiro nível: ressonância vibracional com o coletivo. A física chama isso de entrainment, a tendência de sistemas oscilatórios de se sincronizarem. Você já viu isso com pêndulos? Quando vários pêndulos são colocados juntos, eles acabam oscilando no mesmo ritmo. O mesmo acontece com as pessoas. Quando você eleva a sua vibração, influencia o campo ao seu redor, você se torna um ponto de coerência no meio do caos. E o mais mágico, as pessoas sentem isso. Elas se sentem bem perto de você. Querem conversar com você. Confiam em você, mesmo sem saber por quê. É porque a sua vibração está dizendo tudo o que as suas palavras não dizem. E aqui nasce o verdadeiro poder da lei da vibração: transformar o mundo ao seu redor a partir da sua própria frequência. Mas para isso, é preciso constância. Por isso, o quarto ponto é disciplina energética. As pessoas acham que espiritualidade é só sentir coisas boas. Mas espiritualidade sem disciplina vira escapismo. A disciplina energética é o compromisso de cuidar da sua vibração mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você está cansado, mesmo que o mundo pareça desabar. É nesses momentos que a sua vibração é posta à prova. É fácil vibrar alto ouvindo mantras numa cachoeira. O desafio é manter essa vibração quando alguém te ofende ou quando um plano dá errado. E é aí que entra a prática mais poderosa de todas: transmutação vibracional. O que é isso? É a habilidade de pegar uma emoção densa e transformá-la em uma energia construtiva. Pensa na raiva. Ela pode te consumir, ou pode virar coragem. O medo pode te paralisar, ou pode se tornar prudência. A tristeza pode te afundar, ou te conectar com sua sensibilidade. Tudo depende do que você faz com a frequência. E aqui está o segredo. As emoções não são inimigas, são bússolas. E toda emoção negativa contém dentro dela uma chave para a elevação vibracional. Mas você precisa ouvir, sentir e deixar ir. Respira fundo. Você já notou como o simples ato de respirar muda sua vibração? O corpo relaxa, o coração desacelera, a mente clareia. É por isso que tantas tradições espirituais colocam a respiração no centro da prática. Ela é a ponte entre corpo e alma, entre pensamento e vibração. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo: intenção vibracional coletiva. Rupert Sheldrake, biólogo, propôs o conceito de campos mórficos, campos de informação que conectam todos os seres com padrões semelhantes. Ou seja, quando você eleva sua vibração, você ajuda o coletivo a se elevar também. Não é só sobre você, é sobre o todo. Você se torna um nó de luz em uma rede de energia. E quanto mais pessoas vibram em amor, gratidão, compaixão, mais fácil fica para os outros acessarem essas frequências também. Você já percebeu como estar perto de alguém calmo te acalma? Ou como um grupo animado te contagia? Isso é o campo coletivo em ação. Agora imagina isso em escala global.
milhões de pessoas intencionando elevação vibracional. Isso muda a frequência da humanidade e, com o tempo, muda o próprio curso da civilização. Mas tudo começa com você, com sua escolha, sua vibração, sua prática diária. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o seu mundo. E ao fazer isso, você muda tudo ao redor. Mas e se existirem vibrações tão sutis, tão poderosas que ainda não conseguimos perceber? E se existirem frequências além da nossa compreensão atual, capazes de reconstruir o corpo, curar emoções ou até mesmo mudar a matéria? Essa é uma pergunta que ainda deixa a ciência desconfortável, mas muitos já sentem intuitivamente que estamos apenas arranhando a superfície do que significa vibrar em harmonia com o todo. Talvez você já tenha sentido isso, um arrepio sem explicação, uma paz repentina no meio do caos, um momento em que o tempo parece parar e tudo faz sentido. Esses pequenos vislumbres são lembretes, convites para ir além. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para ir mais fundo. Então, continue. O próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela é a continuação dessa jornada. Você não imagina, mas talvez seja exatamente o que sua consciência precisa vibrar agora. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.